E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, né? Eu estou fazendo uma análise do livro A Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, e hoje a gente vai analisar a introdução do capítulo 2, né? Onde Paulo Freire inicia a sua reflexão com uma premissa, e essa premissa ela vai ter desdobramentos, né? A premissa do Paulo Freire, que ele utiliza nesse capítulo, é saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. A gente sabe que esse preceito, essa premissa freiriana, né, é uma premissa construtivista, né? Todo professor sabe que isso é uma premissa construtivista, né? Onde há uma transferência, a centralidade do processo de ensino-aprendizagem sai do professor como um sujeito transmissor de conhecimento e passa para o aluno como um sujeito construtor de conhecimento. Nesse sentido, o professor ele é um auxiliar da construção do conhecimento. Eu pretendo também depois fazer críticas a essas premissas do Paulo Freire, que inclusive tem origens, né, no pragmatismo, em John Dewey, e eu pretendo trazer críticas aqui a partir da Cássia Koenzer, a partir de Newton Duarte, a partir do Dermeval Saviani, fazer algumas críticas, né, e trazer várias óticas, um prisma e uma miscelânea de visões para que você possa refletir, né? Você professor, você professora, você estudante, você pai de aluno, você... Então, isso é a comunidade escolar, você ser humano, porque o processo de ensino, o processo de aprendizagem, a pedagogia, ela não é própria de professores, alunos, diretores e gestores. Ela é própria do ser humano. Professores, alunos, diretores e gestores estão mais conectados com esse processo. E professores são profissionais desse processo. Mas a ideia do ensinar e aprender é inerente ao ser humano, né? Então, a partir dessa premissa, o Paulo Freire vai refletir, né, elementos muito importantes, que é a ideia do pensar certo, né? E para ele, o pensar certo e a prática educativa, né, ela passa pelo fato do professor, né, conhecer, e é interessante, eu vou ler dois trechos dessa introdução, né? O primeiro trecho ele diz o seguinte, e vejam o que é que o professor tem que conhecer, né? É preciso insistir, diz Paulo Freire. Este saber necessário ao professor, este saber que ensinar não é transferir conhecimento, não apenas precisa de ser aprendido por ele, pelo professor, e pelos educandos nas suas razões de ser, ontológica, né, ou seja, referente ao ser, política, ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa de ser constantemente testemunhado, vivido. O que Paulo Freire traz aqui é a ideia de que o professor e o educando, né, o educador e o educando, cientes desse universo ontológico, político, ético, né, eles têm que alinhar a sua teoria, e aqui trazendo um pouco mais para o professor, trazer aquilo que o professor ensina como uma forma de ética de vida, né? Então, aquilo que o professor ensina, então você imagina um professor de física que não acredita em ciência. Imagina um professor de biologia criacionista. Então, é algo que desregula a relação ontológica, né? Porque, para esse pensador aqui, aquilo que eu ensino deve ser vivido, aquilo que eu acredito que faz bem para a humanidade, né? Aquilo não deve ser apenas uma prática pedagógica em sala de aula. Isso que a gente ensina, a gente vive. E é claro, isso não é um processo linear, tá? Não é um processo linear. Ninguém é perfeito, né? Nós estamos sujeitos
as variações ontológicas, éticas, políticas, né? Mas é a busca de um caminho, né, que faça a junção entre a prática do professor e a vivência, né? De forma que o professor que, em sua aula, fala para o seu aluno da necessidade de construção de um mundo melhor, ele mesmo seja um sujeito construtor de um mundo melhor. Então, é essa junção, teoria e prática, né, que o Paulo Freire aqui o Paulo Freire está se referindo nesse momento. E aí ele diz, né, do contrário, há uma falsidade ideológica do professor. Né? Se a gente não consegue alinhar a teoria que a gente ensina, né, as ideias que a gente passa, a prática de vida da gente, então a gente está sendo falso. A nossa ontologia está falseada. Né? E aí ele dá 2 exemplos. Ele diz, é a mesma coisa do professor que quer democratizar a escola ou a sociedade de forma autoritária. Há uma contradição. Né? É a mesma coisa de alguém que diz que luta contra o racismo, mas em sua fala, e aí o Paulo Freire traz, né, usa a conjunção adversativa mas, quando, por exemplo, diz o seguinte, fulana é negra, mas é inteligente e competente. Essa conjunção adversativa mas, na fala, na linguagem, expressa na linguagem, né, ela é um sinal de que a prática e a teoria estão em contradição. Então isso é uma premissa bem interessante do Paulo Freire. Para terminar nosso vídeo, e eu quero dizer que os vídeos eles vão até 15 minutos, porque eu não quero fazer vídeos longos e análises longas e tal. A ideia é a provocação para que você leia o livro, para que você faça suas reflexões. É o livro Pedagogia da Autonomia, um livro pequeno, mas cheio de sabedoria para o professor, para o estudante, para o pai do estudante, para a mãe do estudante, né? Para o professor, para a professora, para a comunidade escolar. E eu queria terminar com essa reflexão. Pensar certo e saber que ensinar não é transferir conhecimento é uma postura exigente, difícil, às vezes penosa, que temos que assumir diante dos outros e com os outros. Olha, minha gente, a gente vive, né, e assume nossas posturas diante dos outros e com os outros, né, em face do mundo e dos fatos, ante nós mesmos, que eu penso que é um dos fatores mais importantes, né? É a gente assumir essas posturas diante de nós mesmos, para que a gente consiga alinhar, né? É difícil, não porque pensar certo seja forma própria de pensar de santos e de anjos, e a que nós arrogantemente aspirássemos. É difícil pensar certo, entre outras coisas, pela vigilância constante que temos que exercer sobre nós próprios para evitar os simplismos, as facilidades, as incoerências grosseiras. É difícil pensar certo porque nem sempre temos o valor indispensável para não permitir que a raiva que podemos ter de alguém vire raivosidade que gera um pensar errado e falso. Por mais que me desagrade uma pessoa, não posso menosprezá-la com um discurso em que, cheio de mim mesmo, decreto sua incompetência absoluta. Olha a apologia ao diálogo aqui, né? Discurso em que, cheio de mim mesmo, trato-a com desdém. Do alto de minha falsa superioridade. Olha aqui uma apologia da igualdade entre as pessoas e do diálogo, né, na resolução de conflitos. A mim não me dá raiva, mas pena quando pessoas assim raivosas, arvoradas em figuras de gênio, me minimizam e destratam. Que recado que o Paulo Freire está mandando para, por exemplo, algumas figuras que acham que fazem a crítica de Paulo Freire.
sem ter a mínima base histórica. Fazem a crítica de forma falsamente crítica, né? Eu vou trazer depois críticas aqui, críticas históricas, né? Críticas reais ao pensamento do Paulo Freire. Mas é inadmissível as críticas que nós temos ouvido nesses dias de pessoas que não têm o mínimo conhecimento histórico, o mínimo conhecimento pedagógico. Uma crítica de faz de conta. Mas o próprio Paulo Freire diz que até essas pessoas merecem o nosso respeito. Porque uma das questões da pedagogia, e o professor e a professora têm que estar atentos a isso, é que a pedagogia, que o processo ensino-aprendizagem, que a vida na escola, a vida na sala de aula, nos ensina a humildade. Nem sempre eu me utilizo disso. Por isso que no texto ele diz que é um processo difícil de autovigilância e de assunção diante de nós mesmos dessas ideias. Então, é a gente procurar ser humilde, é a gente procurar alinhar o discurso com a prática, nem sempre é fácil. É a gente buscar entender que nós somos uma comunidade, a comunidade humana. E quanto mais arrogante nós somos, mais difícil é construir uma cidadania humana, mais difícil é construir uma cidadania global, mais difícil é a convivência entre os diferentes e entre os iguais. A pedagogia, o ensino, a educação é isso. É uma tentativa não linear, né, de sermos mais humanos. A grande ideia da educação é a gente se tornar humano. Eu diria aqui, eu poderia destrinchar mais isso em outro vídeo, que a gente não nasce humano, a gente vai adquirindo humanidade na medida em que a gente vai se inserindo na cultura humana. Eu poderia usar Freud para explicar isso, Rousseau para explicar isso, né? O próprio Paulo Freire para explicar isso. Essa humanização é uma tarefa árdua e difícil da educação e que nós devemos abraçar. Você, professor, você, professora, você, estudante, você, gestor, você, político, que elabora as políticas públicas para a educação. Se não for para humanizar, nem faça. Se for para pregar a violência contra a criança, por exemplo, e dizer que criança precisa sofrer para aprender, nem o faça. Saia, porque a humanidade já tem problema demais. A humanidade não precisa de gente como você, que defende a violência contra a criança. Um beijo e até o próximo vídeo.